Boa noite, galera. Mais um episódio do Chegando em Orlando. Hoje com mais uma novidade pós-troca de presidente. Vocês vão querer saber tudo sobre câmbio, como funciona tudo, como que está o momento, como pode ficar esse momento de presidência nova, de mudanças aí nos Estados Unidos. E eu acredito que hoje nós estamos com o cara certo. Como vocês já viram aí tempos atrás, já gravamos o episódio com ele. E hoje, mais uma vez, trouxemos para vocês o Góis da Fair USA. O Góis vai trazer tudinho para a gente sobre essas mudanças, alterações, e fiquem ligados. Todas as dúvidas vocês vão tirar hoje com a gente aqui, né, o Kilo? É isso aí, é isso aí. Eu acho que a presença do Góis nunca foi tão esperada mais do que agora. Tem uma série de perguntas aqui que a gente gostaria de fazer, todas relacionadas com a história do brasileiro que está fora e quer trazer dinheiro do Brasil, ou o brasileiro que está lá querendo investir aqui. Mas com base nisso tem muita pergunta. Góis, bem-vindo, muito obrigado aí por participar do Chegando em Orlando. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite a vocês. E obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por estar aqui. E vamos ver o que que a gente consegue trazer de informação. Tem muita informação, a gente acredita que dá para conversar aqui meio-dia, bater papo sobre isso, mas vamos procurar ser sucinto nas respostas, procurar ser objetivo, porque é de fato, da última vez que nós estivemos aqui até hoje, nós tivemos uma mudança grande no cenário político, econômico, mundial, muito rápido. E ainda tem expectativa de muita mudança nos próximos 6 meses. Então, tudo isso, sem dúvida, impacta em câmbio, política, economia, e por aí vai, né? Já puxando na linha, dólar a R$ 6, né? Isso aconteceu depois de quando a gente começou aqui as conversas, né? Aham, aham. E isso é uma dúvida comum do pessoal, né? Puxa, o dólar bateu 6 e pouco, aí o dólar caiu um pouquinho abaixo de 6, mas só Deus sabe o que vai acontecer nos próximos meses ou anos, porque a cada espirro que o nosso senhorio dá no Brasil, ou a nossa senhoria dá, as coisas flutuam, as coisas mudam bastante, né? Aham. E essa flutuação no câmbio, o que você acha? Até que ponto é algum impacto de declarações políticas ou é realmente interferência de um mercado internacional? Porque isso acaba sendo trazido muito, né? Não, a culpa não é nossa, a culpa é realmente da economia global e é o dólar e não é a política. O que você enxerga como talvez os motivadores para essa flutuação cambial? Tá certo. Bom, deixa eu te falar aqui. Foi bom você tocar nesse assunto sobre a flutuação do câmbio, porque a flutuação do câmbio, muitas vezes, as pessoas não entendem por que que o câmbio flutua no Brasil ou por que que ele deve flutuar, né? E existe uma explicação muito técnica nisso aí. Nos presidentes anteriores, vamos falar de João Batista Figueiredo, em que o dólar ele era fixado, depois você veio lá a época do Sarney e o dólar também fixado, com uma inflação muito alta no país. Veio o Collor buscando dar um tiro só e acabar com o dragão ou o leão da inflação, e também não conseguia, mas todos eles estavam buscando uma só coisa: controlar a inflação no Brasil. Por quê? É é fundamental que a inflação esteja controlada para que você tenha competitividade na sua moeda. Aí você pergunta: "Mas por que é tão importante ter competitividade na moeda e ter uma moeda não controlada artificialmente?" Porque, todos os países querem só uma coisa, que é a mesma coisa que você quer fazer, que o Leandro quer fazer, que eu quero fazer e que todo mundo quer fazer, que é vender. Não tem não teria como o Brasil vender no mercado internacional se ele não tivesse uma moeda com taxa flutuante. E para ele ter uma moeda com taxa flutuante, ele tem que ter um controle da inflação. Então, quando o Itamar Franco, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, implementaram o Plano Real, que entrou o RV, naquele momento foi controlada a inflação, é algo que hoje é a preocupação do governo e das pessoas, os players do mercado, que o Lula não perca o pé com a inflação, porque senão ele pode destruir
uma das únicas coisas boas economicamente, de fato, que aconteceu no Brasil nos últimos 30, E 40 você acha anos. que ele está no caminho disso? Então, aí isso muito repercutiu agora nesse dólar 6,30. E aí que eu quero falar com vocês. Então, veja como os países querem vender, eu vou só para vocês terem uma ideia. Todo país tem excedente. O Brasil, vocês devem ter acompanhado e ver quanto que o agronegócio brasileiro alimenta de boca no mundo. 1 bilhão de pessoas. Se ele não tivesse como escoar essa 1 bilhão para alimentar 1 bilhão de pessoas, o Brasil tem 200 e poucos milhões. Estava Uhum. todo mundo alimentado. E o que faria com o resto? Na verdade, ele não teria como produzir, porque não teria recurso para tecnologia para desenvolver isso. Então, o câmbio flutuante permite que o Brasil possa exportar. Porque se o Brasil começar a querer controlar a moeda, os outros países vão fazer o seguinte: vão barrar o Brasil, porque ele está usando de subterfúgio para ser competitivo no mercado internacional. Então, quando o dólar sobe, o agro agradece. Por Ele quê? exporta mais. Ele exporta mais, ele fica E mais ganha mais. ganha mais. Só que ninguém pode ir questionar o Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio, que é um órgão internacional que regula isso, porque o preço não está sendo artificialmente, ele está flutuando. Não há uma intervenção. Então, Uhum. isso está claro para os agentes. Quando a China, às vezes, começa a querer vender yuan e começa a querer manipular as taxas, pode ver que já tem muita gente já reclamando. Porque não é só o Brasil que faz produtos do agro. Você tem a França, que é também forte no agro, você tem a Holanda, você tem o próprio Estados Unidos. Então, todo mundo quer vender. E se o Brasil começa a perceber que tem algo artificial, eles vão querer barrar. Como não é artificial, eles não fazem nada. Então, esse é um ponto principal porque a moeda é flutuante. Porque o país precisa ter uma moeda flutuante para ele estar no mercado de comércio internacional sem sofrer sanções na OMC. Isso é uma questão técnica. Uhum. Aí, então, o Brasil não pode ficar intervindo muito, nem para comprar, nem para vender, mas ele pode vender para tirar alguns excessos. E o pessoal pergunta, mas por que o dólar bateu 6,30 no final do ano? Justamente pelo problema da inflação. Você tinha uma inflação que já vinha pegando mais forte, e você tinha um governo que não estava preocupado, ou pelo menos não se mostra. Ele fala, mas as atitudes as suas atitudes não correspondem aos fatos. É mais fácil, né? Que nem quando você é criança, mais fácil culpar o amiguinho do que assumir a É. responsabilidade daquilo. Então ele dizia que estava controlando, mas estava promovendo mais gasto. Então o mercado ficou muito desconfiado disso e ficou com medo que se fizesse o quê? Uma inflação alta e o Brasil perdesse praticamente o que ele tem de bom. É uma inflação mais alta que a americana, mas ainda é controlável. E o Brasil ele não tem meta de câmbio, mas ele tem meta de inflação. Se você for verificar, existe uma meta de inflação. Por que desse medo? Porque iam sair, e como saiu, o presidente do Banco Central, que era aquele colocado pelo Bolsonaro, que ficou lá 2 anos Bolsonaro e 2 anos o governo Lula. Com o Campos Neto saindo, quem entra? O Galípolo, que é alguém indicado pelo Lula. E não só o Galípolo, mas 7 diretores do Banco Central que fazem parte do Comitê de Política Monetária que decidem sobre a taxa de juros. Um pouco antes, ou um ano antes, logo quando o Lula entrou, toda hora ele, Grace Hoffmann, toda aquela turma do PT ia bater aonde? No Campos Neto, dizendo que ele estava boicotando o governo Lula porque ele estava aumentando a taxa de juros. Porque até então não tinha o do time lá. Era o outro Exatamente. time. Qual era o medo do mercado na véspera desse camarada entrar? Vai entrar o presidente, o novo presidente do Banco Central, e vai entrar mais 7 diretores, de 9 que votam. O que vai acontecer? Esse pessoal vai baixar os juros. Só que vai baixar os juros numa hora ruim, em que a inflação está pegando. Vai dar ruim. O que o pessoal começou a fazer? Os bancos, os players do mercado, eles podem comprar ou vender dólar. Então, eles normalmente estão com a posição vendida de dólar. Normalmente os bancos vendem dólar, ficam em reais. Aí como que seria o seguinte? Eu sou banco, você é banco, nós somos banco, o Leandro é banco. A gente tem um limite para ficar vendido ou comprado. Então, normalmente a gente fica vendido por quê? Porque a remuneração em reais
é maior que o dólar. A taxa de juros no Brasil é 13, a taxa de juros nos Estados Unidos é 3. Você prefere ter equivalente a $1 milhão a 3% ao ano ou a 13? Uhum. Mesmo com a inflação do Brasil a 4, ainda sobra 9. Não existe um lugar seguro que você possa ter 9. O Brasil é uma das poucas portas disso. Ah, mas o Brasil tem muito problema político e tudo. Mas problema com os bancos e o mercado financeiro, não. O Brasil honra. Então, o pessoal estava todo, os bancos todos na posição vendida com real. Só que quando começa a ver que vai vir inflação e que o negócio está desandando, o que eles fizeram? Os bancos que estavam vendidos em real começaram a reverter sua posição e comprar dólar. Quando todo mundo começa a comprar dólar, oferta e procura, o dólar começou a subir. Para diminuir o prejuízo por conta da Porque inflação. porque sabe que vai dar ruim e que o dólar vai subir, vai embora. Então, começaram a comprar. O dólar estava 5,50, 5,60. Começaram a comprar, 6,30 ele bateu. Foi por isso que ele bateu 6,30. Aí entrou o Galípolo. Primeira reunião do cupom, o que eles fizeram? Aumentaram os juros. Que é o que o Lula estava dizendo que quem aumentava era o Campos Neto, boicotando o governo dele. Só que agora tem um pupilo dele com 7 diretores dele e aumentaram os juros. E ele não vai apontar o dedo pro pupilo dele. Ele está dizendo... Exatamente. E aí, o que aconteceu? Ficou claro que o Campos Neto, que o Galípolo, está ali para fazer algo pelo mercado, dentro do mercado, e que não é um maluco que vai obedecer tudo que o Lula falar. Aí o Lula depois falou que foi criado uma armadilha para ele, com essa taxa de juros, e ele disse na ata, a ata da pessoa que houve a reunião, do cupom, depois sai a ata. A ata diz que ia ter aumento, vai ter aumento dos próximos meses. Então, o mercado... Então já é algo planejado. Aí o mercado falou assim, opa, esse aqui ele está afim de controlar a inflação, ele está afim de trabalhar de forma correta. Todo aquele medo que tinha, o que aconteceu? Não preciso ficar em dólar, eu posso ficar em reais, porque eu prefiro ficar em reais que eu ganho mais. Começaram a reverter de novo, começar a vender. Mas aí... Saiu de 6,30 para quanto? 5,70, caiu 60 centavos. Então, esse fluxo de saída e volta foi única e exclusivamente posição dos bancos que eles reverteram em função de como o Galípolo ia funcionar, alguns receios, e vocês viram um episódio engraçado, mas que não é tão engraçado. Vocês viram quando o Lula teve um problema na cabeça? Sim, quando ele disse caiu, bateu a cabeça. E depois ele teve um coágulo, que ele voltou Sim. para o hospital. Não sei se vocês viram a notícia de que o mercado começou a cair quando disseram que o Lula estava mal e que ele não ia concorrer em 2026. Não é que o mercado está torcendo para o Lula morrer, que o Lula é o grande problema. Não é isso. Não estava torcendo pela morte dele naquele momento. O que o mercado estava refletindo é que ele provavelmente não concorreria em 2026 por questão de saúde. Uhum. Ele não concorrendo em 2026 abre-se uma lacuna para que venha um governo que não gaste, que controle as contas. E aí isso vai fazer o mercado de câmbio cair. Então, olha onde a gente está. A gente está num governo que está dizendo que o presidente é esbanjador, que ele manda no ministro da Economia, do Planejamento da Fazenda, e que isso não é bom. E onde o resultado mais efetivo que fez o câmbio cair é esperado, na verdade, porque teve a expectativa de que ele não concorresse à próxima eleição. Ou seja, a melhor coisa que ele fez é nada. E o cenário ainda está isso. cair. O cenário, há uma expectativa que ele não concorra. Se ele ficar bem, bonzão amanhã, Se ele vou concorrer, se ele concorrer, ele vai ficar que nem o Biden lá. e não é só concorrer. Mostra que ele concorre e ele perde hoje, pelo menos para 4 ou 5 em pesquisa. Então, ele já pode dizer até que vai concorrer, mas na verdade o pessoal acredita que ele não vai conseguir levar. Então, isso é um dos pontos. Aí você tem ainda Trump, as sanções aqui, o aumento de tarifa de óleo. Sanções que eu digo é porque existem questões no Brasil política que pode virar uma sanção. Mas, Góes, deixa eu perguntar. Chegou a 5,70. Por que chegou a 5,70 e não caiu mais ainda o dólar? Porque ainda tem alguma resistência. Porque 5,70 é mais ou menos o que ele estava antes. É o que estava antes, sim. Então ele encontra um platô, um nível de resistência. Porque quem também tem que pagar seus compromissos começa a achar que o dólar está muito barato. Até porque estava 6,30, são 60 centavos. Então é um percentual grande. Então o pessoal falou, opa, calma aí, vamos começar a comprar. Mas eu
fiz um estudo e existe um índice, que é o índice Index Big Mac, que é a paridade de compra do Big Mac no mundo. Então é uma Eu já paridade. escutei falar disso aí. Então quem tiver dúvida pode procurar isso na internet. Hoje, se fosse seguir o index, o dólar real paridade estaria na casa de 4,70. Então há uma expectativa que o real está desvalorizado 25% do valor que ele deveria estar. Aí você fala, e por que ele não vem a 4,60? Porque você tem no Brasil algumas questões que esses 25%, sabe tudo aquilo que não deveria estar como está? Você bota na conta esses 25%. O Lula foi eleito de forma legítima? Foi, não vamos falar de urna, nada disso aqui. Uhum. Beleza, mas o momento foi bacana, a forma quando foi conduzida, se tivesse como auditar, e aí começa essas perguntas. Ele sentou lá, tem ajuda do TSE, não tem? Até que ponto? Todas essas dúvidas mexe nesse câmbio, porque começa o seguinte: A eu não vou insegurança. investir no país. Por exemplo, eu não investiria no meu próprio país, que é o Brasil, para gerar um negócio, um emprego, um negócio assim. Eu não investiria. Eu preferia investir nos Estados Unidos. Mas eu investiria no CDB e nos juros brasileiro, como os bancos e todo mundo faz. Então, o que é o Brasil hoje, esse cenário? Esse cenário aponta o seguinte: sabe aquele país que o pessoal ela pegava o ouro e tirava para fora, coisa de colônia? Parece colônia de muita gente. Vai lá, não investe para o país gerar emprego, para o país crescer, investe para ganhar o quê? Monetariamente. Mas a pessoa que está aqui ganhando em dólar e investe no Brasil, ela tem que pagar tributo aqui e lá? Não, não. Se ele está aqui, ele é residente aqui, ele não vai pagar tributo lá. Então, quando você tem um CDB, você vai brasileiro, você tem. Essa conta que eu fiz, você tem US$ 1 milhão, você manda para lá, você converteu, você tem 6 milhões de reais. Você vai aplicar a 13% no Selic lá. E aí, quando trouxer que você tiver lucro, você vai pagar aqui o lucro que você teve. No Brasil, você não tem. Bolsa de valores é isento para investidor estrangeiro. Ah, esse é o ponto, entendi. Ah, E se eu for cidadão americano, muda alguma coisa? Você tem que ter uma condição lá para poder fazer isso. Por exemplo, criar um CPF virtual lá e você não pode comprar terra de jeito nenhum. Você pode comprar terreno, casa, apartamento, mas Eu quero investir fazenda no não. CDB. Mas você pode. Você vai Ah, mas eu conseguir. gosto. Então, assim, não é vantagem você ser um cidadão americano. Como é que é? Não é vantagem você ser um cidadão americano, mas fácil você permanecer com a cidadania brasileira e ficar com o seu green card. Não, mas calma aí. Se você. O americano, se ele tiver o CPF lá, que ele pode tirar, ele pode aplicar lá. Tem um monte de americano Ah, que investe na tá. bolsa lá. Não, talvez não fiz entender. Qualquer investidor estrangeiro pode ir para o Brasil e investir. Então, o brasileiro que aqui é brasileiro dupla cidadania, ele deu saída de repente definitiva, mas ele tem uma conta internacional que ele pode transitar e ele pode aplicar o dinheiro lá. Isso daí não tem dificuldade. Entendi. E o que é o que Também muitos ficaria bancos bem. fazem. E, Góis, uma pergunta. Até que pessoas perguntam isso e fica na dúvida. E eu, como agora estou aqui no Brasil nesse momento, é uma dúvida que fica. São duas perguntas meio que como posso dizer isso? intercaladas, Enfim, vai. são Interligadas. intercaladas. O povo pergunta demais o que se espera com o novo governo do Trump em relação à alta ou à queda de dólar, sabendo que você acabou de explicar e pelo que deu para entender, que basicamente o problema está sendo aqui, está fazendo essa oscilação, mas em relação ao presidente Trump. E uma pergunta ligada a essa: o dólar será que volta algum dia na casa de 1,20, 1,21, como foi meados de 2010, 2011, ou isso é quase impossível na realidade do mundo hoje? Vamos começar fazendo as preces agora.
Pensou? Seria bom. Vamos lá. Bom, são 3 perguntas aí, né? Eu vou dar 3 respostas. Pode ser 2, mas eu vou dar em 3, dividir em 3. Trump, a alta do dólar. Vamos então voltar um pouco no passado, mas tentar ser rápido. Antes de vir a pandemia, o Trump estava com um PIB aqui nos Estados Unidos alto, estava com um ganho de acho que quase 3%, voando, e tudo expectativa que o Trump ganharia. Entrou a pandemia, houve toda aquela dificuldade, houve vários problemas, e o Trump perdeu as eleições. Logo quando o Biden entrou, o dólar começou a desvalorizar no mundo, porque a política adotada pelo Biden, ela não era pró-Estados Unidos, era nitidamente globalizada e ela trazia com que, até de certa forma, o dólar se desvalorizasse. Então, hoje voltou o Trump. Qual é o slogan do Trump? MAGA, né? É os Estados Unidos novamente grande, America Dreams e essas coisas todas. É evidente que ele vai valorizar a moeda dele. Vai valorizar a moeda dele. Ah, mas ele tomando sanções, ele tomando atitudes de aumentando a alíquota dos países, isso pode enfraquecer os Estados Unidos em algum aspecto. Tudo isso é muito político. Existe muito discurso que é político. Então, por exemplo, a questão, ele resolveu com alguns barulhos políticos, ele resolveu o problema rapidamente do Panamá, já resolveu, porque ele não queria invadir o Panamá, mas só que a China, de certa forma, estava cuidando de algumas partes de um local que é vizinho que os Estados Unidos construiu e que a China queria passar a Rota da Seda ali. E ele falou, vou invadir, vou fazer isso aqui lá. O pessoal, não, não, chinês está fora, todo mundo aí, agora acabou, zerou o problema. Então, tem muita história que ele falou agora, aumentou a alíquota 25%, vai começar agora em 1º de abril ou 2 de abril, Mercedes, de repente, o que ele está querendo sinalizar com isso? A Mercedes vende muito carro aqui, os europeus vendem muito carro aqui, e ele tem a indústria nacional aqui que ele quer alavancar. Então, ele é pró os Estados Unidos, mas necessariamente não é que não vai entrar mais Mercedes. Vai, de repente ele faz um acordo, ele ajusta, mas é uma forma dele negociar, dele trabalhar, né. Ele busca a paz lá principalmente na guerra da Ucrânia, porque para ele foi indicado o Nobel da Paz, e isso ele quer trabalhar para fazer, mais fortalecer ainda mais o governo dele, que já está fortalecido com todo o Senado, a Câmara e tudo que ele ganhou nessas eleições. Então, com o Trump, para mim, o dólar tende a valorizar. Isso é implacável. E se ele quiser trabalhar para os Estados Unidos crescer mais e, para isso, ele ter que fazer o dólar ceder um pouco, ele faz. Então, tudo que ele for fazer é em pró dos Estados Unidos, não tenha dúvida disso. Sim. E aí eu já falei sobre o MAGA. O dólar a 1,20, a paridade de compra de dólar a 1,20. Eu acho isso assim. Jesus Cristo está voltando. Eu acho que é mais fácil Jesus voltar agora nos próximos Tá chegando a anos hora. do que esse dólar Então, chegar qual que a seria o 1,20. na sua perspectiva, 1,20 e irreal, vai. Vamos considerar que é irreal. É porque, gente, vocês entenderam o que aconteceria ao dólar a 1,20 no Brasil? Essa é uma boa pergunta. O que aconteceria com o dólar assim? O magro seria destruído. Primeiro ponto. Pensa, o agro vende a 5, 6. Como é que ele vai vender 1,20? Ia sobrar comida, estoques de coisa estragando. Isso daí já seria um do. Os Mas hoje brasileiros aconteceu iam isso em vir meados de todos para a 2011. Disney, todo para os Estados Unidos, tudo. Porque é o seguinte, a dólar 1,20 você ia comprar tudo. Não tem, não aconteceria porque o próprio mercado, o governo, os commodities, as operações não deixaria porque o dólar é oferta e procura. Teria que ter uma oferta tão absurda. Por que que o dólar caiu nesse período? A gente tem que olhar o espelho. Tá bom, por que que o dólar caiu aquela vez para 1,60, 2,60? Qual era a lógica? Era um subprime nos Estados Unidos, os Estados Unidos com um problema enorme e o Brasil com os commodities bombando, altíssimo no mundo, e o Brasil com um governo que dava a entender que ia fazer o país decolar. Opa, vamos investir no Brasil, é um país seguro, um país que está decolando, um país que está com bastante emprego, e os Estados Unidos está com muito risco, vai quebrar tudo no geral e acabou os Estados Unidos. Aí começaram. Qual é a chance disso acontecer de novo? Quem é que vai voltar a investir no Brasil?
acreditando que o Brasil vai fazer alguma coisa diferente ou muito boa em relação ao que está aí no mundo. Não, você entende? Não tem histórico para isso. Mas aí se a gente fala que é o Trump, e eu concordo, mesmo com o meu nível de conhecimento bem menor do que o seu, de que ele vai querer fortalecer o dólar. Uhum. O dólar fortalecendo, o Brasil estando na situação que está. Ou seja, está dizendo que o real vai desvalorizar por conta da valorização do dólar, né? Então, ele já está desvalorizado de 25%. Pelo menos 25%. Tá? Mas acontece alguma coisa interessante no Brasil. Eu tenho um gráfico até que aponta o seguinte. Até depois na edição, se vocês quiserem, eu apresento esse gráfico. Do fluxo de mercadoria, uma comparação do fluxo cambial, porque você pega o gráfico do câmbio, estava lá. Então, o real era 4, dia 2 de janeiro de 2020. Eu lembro bem, porque foi quando começou o ano 2020 e entrou a pandemia. Então, ele estava lá, 4. Quando o Bolsonaro entrou, 3,70, que foi um pouco antes. Aí entrou a pandemia, ele bateu 5,96, flutuou. Então, toda essa flutuação, você tem também o gráfico das vendas dos produtos brasileiros no exterior, que é um gráfico que anda junto. Mas quando chegou a pandemia, eles se descolaram. E a passada a pandemia, esse gráfico, a mercadoria brasileira reagiu e ele cai no gráfico, e a moeda brasileira não, continua desvalorizada. Aí você fala, por quê? Por que não seguiu o fluxo do mercado que ele seguiu durante 15 anos? O que aconteceu de diferente depois da pandemia com o que aconteceu nos últimos 15 anos? Aí a gente vai olhar, só teve a questão política. As eleições, o camarada que estava preso, que foi solto, que concorreu, que ganhou, que gerou muita dúvida, que gerou desestabilizou muita coisa. Só que com tudo isso, não tem um fluxo de saída no Brasil absurdo. A balança comercial brasileira, ela é pequena, mas é superavitária. Ou seja, com o agro, mesmo saindo investimento, tudo, ele continua ainda entrando mais dólar do que saindo. Então, eh, esse número que você falou, se você tiver um governo que imagina que os brasileiros falam, esse cara foi na eleição, votou e ganhou, e tá todo mundo acreditando que tá tudo certo. O cara tá batalhando, o cara é legítimo, o cara não vai todo dia lá e fala uma besteira no Peraí, microfone. isso aí tá parecendo mais difícil do que o dólar a 1,20 aí Então, mas aí você. Exatamente. Sabe quando que eu acho que isso vai acertar? Quando você tiver uma outra eleição presidencial no Brasil, em que coloque dois caras e os caras sentam lá, fazem uma campanha limpa, correta, sem intervenção, o povo vai para a urna, vota, o pessoal verifica e fala: quem ganhou foi fulano de tal. Esse cara monta o ministério dele e começa a governar. Aí você fala: eu acredito. E tudo legítimo? Bom, vamos lá. Agora eu tô dentro. Porque do jeito que tá lá hoje, tá todo mundo puxando a corda para outro lado, porque não acredita no que está Tá todo acontecendo. mundo segurando, né? Segurando investimento, Segura segurando. tudo. E aí, como é que você vai ter? Então, veja, o fluxo de moeda de mercadoria voltou, mas o câmbio não, porque o câmbio ele reage muito rápido com relação a esse tipo de insegurança. E eu tenho uma dúvida, com o câmbio flutuando tanto, no passado, passado longínquo, onde você não tinha essa facilidade de cartão internacional, as pessoas compravam dólar. Né? Eu vou viajar, eu compro dólar. Em espécie. Em espécie. Uhum. Ainda faz sentido isso como algum tipo de prevenção à desvalorização do dólar ou não? Porque o cartão de crédito. Ainda pode comprar em espécie, mas hoje existem outros mecanismos de você comprar o cartão, você põe dinheiro no cartão, você faz outras Como se fosse um atitudes. pré-pago, né? Mas hoje o que o pessoal faz? O pessoal hoje abre conta aqui. E usa até a gente para abrir conta e faz a remessa. Então, por que ele vai ficar, por exemplo, num lugar perigoso, vai ficar com dólar no colchão? É verdade. Se ele pode E ter tem os num bancos banco. virtuais hoje também, É. acesso fácil. Então, os bancos virtuais têm uma situação que a gente é importante falar. Por exemplo, depende. Você pega esses bancos, eles fazem aplicação com uma. Eles fazem a operação dele em dólar, mas não é dólar. Assim, como assim é dólar, mas não é dólar? Porque ficou um tempo muita gente no Brasil com receio de que ia tomar o dinheiro de todo mundo, tomar a poupança, que nem aconteceu com o Collor, certo? E muita gente me procurou aqui,
falou: eu quero abrir conta, eu quero ter conta nos Estados Unidos, eu quero mandar dinheiro para os Estados Unidos, eu quero que o dinheiro esteja nos Estados Unidos debaixo da legislação americana, num banco americano, coberto pela law americana. Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver? Vou te explicar. Você está no Brasil e você fala, não, eu quero comprar dólar, eu quero me proteger da variação cambial, porque eu acho que o dólar vai a 10, vai a tanto, e eu não quero ficar em reais. Você vai nesses bancos e você compra dólar dele, abre uma conta e ele coloca lá, por exemplo, você dá lá 10 mil dólares. Você paga 60 mil reais e você puxa o extrato e tem 10 mil dólares. Eu falei, eu tenho 10 mil dólares, o banco me vendeu 10 mil dólares, eu puxo lá, no extrato tem 10 mil dólares, eu puxo as incorporações e vem 10 mil dólares. Comprei mais 60 mil reais, agora eu tenho 20 mil dólares. Muito bem. Agora eu quero vender. Eu quero esses 20 mil dólares na minha mão. O banco falou, moeda internacional no Brasil é proibido. Eu não posso te dar 20 mil dólares na sua mão. O dólar foi para 8. O que ele vai fazer? Ele vai converter esses 20 mil dólares pela taxa de 8 e te dar em reais. Porque no Brasil é proibido você ter uma negociação em dólar. Então você Ou não seja, tem... ele ganha nas tuas costas uma grana violenta. Não. Você ganha até. Porque é o seguinte, quando você pagou, você não pagou 60, você pagou 10 mil dólares. A hora de vender, você vai vender 80. Então você vai receber, ao invés 60 mais 20 ali. 60 mais 20, em cada 10 mil dólares, você vai ganhar aí 160 mil. Você ganhou a remuneração. Você não perdeu em dólar. Você estava redeado, garantido em dólar. Mas só que você vai receber em reais quando você voltar para sua conta. Tem que voltar para sua conta. Só que esse pessoal que estava medo de confisco, vai voltar para minha conta dentro de real? No banco que pode ser confiscado? Não. Eu quero fora da legislação brasileira. Então, eu quis mostrar isso Fora porque da... ele protege a operação da variação cambial, mas certo receio que tinha com relação à legislação brasileira e a forma como o pessoal... Porque vocês devem ter acompanhado, o camarada que encostou um caminhão na praça e o Polícia Federal viu e falou que ele estava invadindo a praça ou estava fazendo greve na praça, bloqueou a conta dele. Tinha uma empresa multinacional que fez leasing. A conta da empresa foi bloqueada, mas quem dirigia o caminhão não era a empresa, era alguém que comprou o caminhão com leasing com o nome dela. Só que ela ficou bloqueada por 500 mil reais semanas. Não fazia sentido. Então o pessoal estava com medo disso. Quer dizer, amanhã eu escrevo uma bobeira qualquer na internet. O pessoal fala que eu estou fazendo uma fake news e vai lá e bloqueia a minha conta. O que vai acontecer? Então, começou a criar um clima de instabilidade. E a pessoa fala assim, eu tenho recurso, eu quero proteger isso num país onde não vão tomar meu dinheiro, que eu tenha garantia disso. Que tenha uma legislação em um banco realmente Americano. Americano. Não só a variação cambial. Então, é maluco a gente falar sobre isso, mas hoje ninguém está mais dormindo. Como é que é? Tá todo mundo esperto, não tem mais ninguém bobinho. E o pessoal tenta olhar longe o que está acontecendo. Ah, é um exagero, isso o pessoal fica bravo, está apostando contra. Mas o mercado financeiro aposta contra. Eu não sei até que ponto é exagero, porque tem pessoas, né, que acabaram saindo do Brasil sem jogar os motivos, porque tiveram contas bloqueadas e não tinha como trabalhar mais no Brasil e acabaram se exilando em outros países. Uhum. Eu duvido que um país acorda de um dia para o outro falando, olha, agora tá tudo resolvido ou agora bloqueou tudo, né? Parece que é alguma coisa gradativa. Você vai vendo um sinal aqui, um sinal ali, e aí eu entendo da insegurança. Talvez valha mais a pena deixar valorizando aqui, não sei, os 3, 4% ao ano pela segurança do sistema financeiro americano, do que apostar numa valorização mais alta no Brasil, mas com essa insegurança de que você não sabe se alguma declaração, algum processo que você toma... Você está arriscando 100%, né? Você prefere arriscar 2% ou 100%? Exato. Né? Então é 100%. E uma pergunta, Góes, dentro dessa resposta que você acabou de dar. E esses bancos que têm conta global? Eles são bancos virtuais que têm a conta global, que você paga até tarifas diferenciadas. Uhum.
Esses bancos globais, eles podem ser considerados como bancos americanos? Se a conta for fora do Brasil e em dólar, ok. Então tem alguns bancos, sim, que ele tem a conta fora do Brasil. Tem dois métodos. Existe um método que, por exemplo, vamos imaginar que você tem o banco X, XL, ele tem um banco. E aí você, no Brasil, vai investir nessa conta. Eu já fechei câmbio assim. Ao invés de eu mandar a conta, o câmbio, que eu fecho um câmbio, que nem eu fechei do cliente, mandar lá, Daniel Kill. Na hora de eu fazer a remessa, eu mando pro XElon, ele é o dono da conta. E debaixo da conta desse que XL, tem lá uma subconta do Daniel Kill. Então, você está debaixo Entendi. de um guarda-chuva, onde existe uma empresa dentro de um banco americano e ele tem várias subcontas. Uhum. Então, esses são a conta de investimento em dólar. Agora, tem banco também que ele abre de fato a conta para você. E ele tem a conta sua e ele aplica no seu nome. Então, cada caso é um caso, cada banco é um banco, a forma de trabalhar, mas veja que nós já falamos mais ou menos de 3 ou 4 tipos diferentes. Um que o dinheiro nem sai do Brasil, que na verdade você compra um contrato, cuja variação é dólar, é mais ou menos isso, né? Ao invés de falar: "Eu vou te pagar a variação em tal", e esse banco, ama essa variação em dólar, sabe por quê? Sa Quando você aplica nele em dólar, o que que ele faz? Ele investe? Ele investe em reais. É. A taxa de juros de 13%, enquanto provavelmente a variação do câmbio vai ser menor. Uhum. E é ótimo para ele, porque ele tá vendendo um contrato em dólar. O banco sempre É ganha, como né? se eu estivesse vendendo dólar aqui, mandando reais para lá e aplicando em reais, que dá mais resultado do que dólar. Iguais, entre os clientes que enviam, né? Eu tive o prazer, eu tive uma experiência muito boa, né? Essa semana passada, a gente conversou sobre envio de câmbio. E aí eu não sei se você tem esse tipo de conversa com seus clientes, mas o que que você vê ou sente sobre as pessoas que enviam dinheiro para o Brasil, onde que elas investem, costumam investir nos Estados Unidos? Por exemplo, empresa, imóveis, o que Você que você diz vê? que das pessoas que Querem daqui. de lá, que querem dolarizar patrimônio e Aham, transferem para cá, para os Estados Unidos. tá bem. Bom, primeiro, prazer por ter confiado na gente, e legal e você ter fechado conosco. Você vê, aquela parte de compliance e burocracia, ela é extremamente necessária e não somos nó se você for assim: "Me dá uma foto sua e eu vou fechar câmbio quando você quiser com a foto sua". Por que que eu não posso fazer isso? Porque é o Banco Central que tem o rigor e que pede que eu siga uma cartilha que ele determinou. Então eu tenho que seguir aquilo. Que é praticamente a primeira vez, você tem que assinar as fichas. Depois que você fez a ficha, qualquer operação agora é muito rápida, porque nós já conhecemos. Aqui eles chamam de, KYC, que é o conheça o seu cliente, né. Então a gente precisa conhecer o seu cliente. Como é que eu vou conhecer? Eu já conheço pessoalmente, mas ali eu precisava conhecer documentalmente. Apresentar isso para o compliance. O compliance olhou, aprovou, agora ele já sabe quem você é. Ah, o que que o pessoal normalmente e por que eu estou dizendo isso? Porque vem muita história dizendo: "Nossa, o dólar agora vai ser um aplicativo de qual", eu vou falar de qualquer jeito, mas não é só agora você vai poder fechar simplesmente mandando e mandando, vai ser a coisa mais simples, você vai ter uma operação de câmbio que praticamente eu não preciso de nada, é só eu entrar e mandar. Eu não acredito nisso de forma alguma. Esses dias, o Galípolo falou: "Está pronto para o Pix internacional", certo? Ele fala. Aí veio gente falando: "Nossa, agora o Brasil vai ter o Pix internacional". Aí ele falou assim: "Só depende dos, países, estrangeiros Só aceitarem". esqueceram de perguntar para o mercado internacional. Mas aí você tocou num ponto que é interessante. Eu enviei a documentação para você, legal, tá tudo certo, deu certo. Mas por que esses aplicativos que você usa no celular, você não precisa enviar essas Depende documentações? do valor, depende do valor. Se o valor for uma operação até $500, alguma coisa assim, você cons se você alguns, deliberadamente têm conseguido
colocar um valor de 10 mil reais, 20 mil reais, 60 mil reais, depende de cada instituição. Eles vão lá de alguma forma, e isso como é que, você fala, quem determina? O próprio banco no seu grau de risco. Porque se o Banco Central baixar lá e achar que aquele grau de risco que ele adotou é alto, ele vai ser multado. Então eles estão analisando, a gente segura aqui, libera para cada cliente até tantos mil. Entendi. Mas tem Então, um ponto aí também, né? Quando você abre a conta, eles já te pedem uma série de documentos, né? sim, Talvez, o banco tem talvez com muito isso já histórico dá a seu, liberdade de fazer essa transferência ou não. sem dúvida. Coisa que eu, como não sou, eu sou um banco de Banco. câmbio, mas eu não tenho uma conta sua onde eu possa Sim, administrar. exato. Então ele tem seu histórico. Se o Banco Central for reclamar com ele, fala, não, mas olha aqui, ó, tinha esse valor, essa operação, implicação. Voltando à sua pergunta, os brasileiros que estão saindo do Brasil estão investindo aqui. Existem alguns leques. Vamos falar o primeiro. O pessoal que se assustou e ele simplesmente só queria tirar o dinheiro de lá. Ele queria ter uma conta aqui, botar o dinheiro aqui e dolarizar, tirar o risco dele. Isso é um ponto. O outro pessoal é que pensa em migrar. O cara pensa em morar aqui, faz todo sentido ele já começar a transferir o patrimônio dele, ele começa já a pensar em comprar um imóvel, ele já começa a aplicar em comprar uma empresa, já está sendo orientado por alguém financeiramente aqui, ou ele mesmo, a família, ou o filho já está estudando aqui porque ele entende que ele vai ficar lá, mas que o filho vai ficar aqui e pretende que o filho estude, se possível, ficar. E toda essa série de investimentos, e próprios investimentos aqui mesmo. Alguns querem comprar tesouro, tesouro americano, letras, outros já, eu quero ir para a bolsa. Então, é o pessoal que quer, eu quero abrir uma empresa e fazer um negócio, eu quero ver se eu começo a importar ou exportar da China, não mais para cá, mas eu quero. Então, você tem, mas é sempre na linha de investimento, de procurar uma opção de não ficar no Brasil. Só que tem um número que a gente já viu. Por exemplo, um camarada que tem 2,5 milhões de reais de patrimônio. Esse cara tá aqui? Talvez sim, talvez não. Se ele tiver um bom apartamento de 2,5 milhões, que ele tem o apartamento dele lá. Tá lá, o apartamento dele, sente que ninguém vai tomar o apartamento dele, trabalha, paga as contas, vive bem no apartamento bom, mas não tem dinheiro para comprar um apartamento, uma casa aqui e fazer grandes coisas. Aí você fala, não, mas esse cara aqui, ele não quer ficar no Brasil, porque ele tem filho pequeno, ele tem filho na escola, a insegurança está enorme, foi assaltado, tal, tal, tal. Esse cara, às vezes, diminui pela metade o apartamento dele, manda metade para cá e tenta buscar uma coisa aqui. Ou mais, vou cair fora desse país. Está vendendo apartamento, transformando tudo em dólar e vai vir para cá. O cara de 5 milhões, já tem alguma coisinha aqui. Ou ele tá louco para procurar alguma coisa aqui. O cara de 10 milhões de reais, ele tá aqui. Ele tá aqui e já faz tempo. Ou ele tem uma conta, ele tem dinheiro aplicado, ele já tem algum imóvel, ele não tá lá. Aí você fala, pô, mas tem o cara mais humilde, que ficou muito rico no agro, que é lá do interior, que não sei o que lá, tal, tal, tal. Esses pode não estar, mas a família já está trabalhando, se tiver filho numa idade mais ou menos, querendo já fazer uma holding familiar, já fazer um negócio todo. Já está mais preocupado com o futuro. Então você vê que tem esse perfil. Agora, evidentemente, tem gente que o camarada tem 20 mil reais. E o cara fala, eu quero tirar tudo do Brasil, não quero deixar nem 20 mil reais aqui, não confio em nada, a primeira chance que tiver eu vou embora. Porque é esse que realmente já não acredita, já sabe que não é isso que ele quer mais ficar lá e ninguém faz esse cara ficar. Ele só não vem ainda por uma questão migratória. Esse é o que acordou. Esse é o que acordou. Não é? Que o brasileiro tem essa, né? Tem brasileiro que acorda de um dia para o outro, acha que, E tá que curioso, vou sair cara, e isso. tá tudo certo. E tá Olha. curioso isso, porque eu tô aqui, eu cheguei dia 2 de dezembro, e o pessoal tudo reclama, né? Você vê, todo mundo na rua reclama. Já pagar um estacionamento no shopping é 25 reais. Você vai comprar um azeite é 50 reais. E por aí vai. Então hoje você vai no mercado, você vem com as sacolinhas na mão, você gasta 500, 600 reais. E tem muita gente que tem a condição bem abaixo, né? Para
poder ser a cabeça da família, enfim. E tem sofrido muito com isso. Eu acho que uma das razões das razões de ter aumentado essa criminalidade, não ter justiça, não ter nada, os negócios estão virando do avesso e a perspectiva deles é cada vez menor de um bom trabalho, porque a gente escuta, né? Ah, porque eu não consigo um bom trabalho, porque eu tenho que fazer um curso, esse curso é caro, eu não posso fazer, não me dão oportunidade, e por aí vai. E Você não no- escuta ninguém falar positivamente, não, eu vou fazer algo para melhorar, você só escuta reclamação. o Isso é mais, ruim, o porque mais é um difícil ambiente é negativo, né? que vai além do curso, né? É fazer curso, é fazer bacharel, é fazer mestrado, Exatamente, cada vez exige é muito mais e mais. paga menos, Exato. É, e as coisas sobem mais. foi, Então, foi, assim, tira foi, esse coelho da cartola aí, Góis, foi e super. fala pra gente Foi, qual a perspectiva vou, desse vou, dólar vou, vou, aí vou te, daqui 6 meses. vou te falar uma coisa que foi muito interessante agora, desse momento aqui. O Kiel e eu estamos aqui nos Estados Unidos. O Leandro foi para o Brasil, está lá desde dezembro. Eu estava no Brasil em dezembro, trabalhando praticamente o mês inteiro, mas eu não vou lá como cara e cabeça de residente. Eu vejo as Exato. pessoas reclamando, parente, eu vou no mercado e sinto a diferença dos preços. O Leandro relatou exatamente e de uma forma espetacular o brasileiro. E ele só está lá há quanto tempo? 60 dias. Nem isso. Isso. Ele relatou o seguinte: por que o Lula fica indignado, bravo, nervoso, porque ele está caindo nas pesquisas? Por causa da sensação que o Leandro falou. Essa é a sensação. E comprar um azeite, pagar R$ 70 no azeite. O camarada comprava um ovo, vai pagar não sei quanto. Não tem, não tem ovo, come pata, ovo de pata. Não tem, não sei o que, não tem picanha, come Ovo de alface. ema, ovo de ema. Não tem picanha, come alface. Não é que não tem, tá caro. Então, o brasileiro sempre lidou com a inflação, sabe que isso, mas o negócio tá pegando. Então, não tem o que fazer com a popularidade daquele cidadão, porque cada vez que ele vai falar, ele piora e ele não tem plano nenhum. E ainda é um Não cara que tem as nada. pessoas têm desconfiança de como ele foi colocado lá. Então, não vai, não vai. A sensação que ele colocou é a sensação. Então, o cara, os Estados Unidos, onde é Portugal, Nova Zelândia, para onde eu posso apontar que eu vou para me livrar disso aqui? Porque o que eu estou ganhando, ou o que parei de ganhar, não tá dando. Então o cara que tinha essa casa, esse apartamento, que eu falei para você que é um apartamento bom, ele fala: daqui a pouco eu vou perder meu apartamento. Daqui a pouco eu vou estar endividado num nível. E pensando no empresário, com a taxa de juros subindo, que para mim e para você que vai lá para pôr dinheiro, para os banqueiros, para botar dinheiro para render, é ótimo. Mas para quem só tem o empresário que está precisando de fluxo de caixa na empresa dele para manter o empregado, para manter a produtividade do país. Exato. Dinheiro altíssimo, mais cheque especial, mais boa. Amigo, tá Eu acho que chegou péssimo. num ponto, né? O brasileiro vai suportando, vê os preços aumentando, os carros um absurdo, só que agora tá mexendo com a alimentação da família. Chegou num Não, tá ponto de mexendo ir no com tudo. mercado e Uma coisa que eu não observei, conseguir. porque depois que eu fiquei aí bastante tempo, você enxerga diferente. Você observa as coisas Sim. diferentes, isso é natural. Acho que qualquer um que ficar aí muito tempo e vir para cá, Porque você aí começa a agora observar você tem um detalhes que você não comparativo, observava. você tem um comparativo que a gente não tinha quando Exato. só tinha o E, por Brasil. exemplo, os próprios bancos, eles não liberam mais crédito para todo mundo como se liberava anos e anos atrás. Então, para o cara hoje, por exemplo, conseguir um cartão de crédito no banco, eles vão te pedir muita coisa e te dar um valor pequenininho para você provar 1000 coisas para poder fazer. Então, assim, o cara que tem hoje uma família que está passando por tudo isso, que já está aqui, pô, que vive aqui, você vai conversar com o cara fala, pô, eu não tenho condição de sair do país, eu não tenho condição de arrumar um emprego melhor, eu não tenho como bancar uma escola para os meus filhos. E isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Você conversa 5 minutos, o cara te joga uma energia negativa e você vê que não é porque ele quer. Sim. É o que já está na cabeça dele formatado. Isso gera uma Já- revolta. Você vê que as E pessoas gera estão um uma pouco revolta. revoltadas, eles Por estão isso que eu falo, revoltados. aí aqui é um país já que não tem muita segurança pública. E aí, o que passa na cabeça, às vezes, de um pai de família lá que está passando fome? O cara vai roubar.
Só que aí ele rouba, ele mata, ele não olha o outro lado da história, ele não olha as pessoas que estão atacando, vira um monte de bicho brigando por alguma coisa. É. Isso é ruim para o país. A sorte que o brasileiro é um povo pacífico, de certa forma, e a questão de guerra civil, essas coisas, eu entendo que no Brasil é uma coisa muito afastada. Eu não acredito que no Brasil. Mas, é assim, não dá para deixar piorar muito, que é uma população grande, é um país continental com muita gente. Muita gente vai presa 14 vezes e o pessoal solta. Mas você já Exato. vê alguns relatos de cara querendo atropelar o outro no trânsito por qualquer discussão. Você vê que o pessoal tá com o nervo à flor da pele e ele pensa: se o camarada é preso 14 vezes e é solto, eu vou atropelar o cara que me fez um desaforo, eu também vou ser solto. Eu É isso, aí vai sou. criando ódio. Então você Aí vai as criando pessoas um vão criando país, ódio. um estado de guerra, de todo mundo meio que revoltado, porque o cara já está indo trabalhar dizendo que está tudo caro, já está ali, já tem um problema. Então, não há aquela tranquilidade. E outra, o pessoal paga a faculdade, meu filho, tá ruim para mim, eu vou pagar. O filho se forma, não tem emprego, se tem emprego, vai ganhar muito pouco. Aí depois tem que passar na pós, no mestrado, Não, mas para isso começar a E daí não ver. tá em vai, nível e de não vai. profissional. Mas aí eu vejo algo que funciona muito bem pro brasileiro. Não é só no Brasil, mas funciona muito bem no brasileiro, pro brasileiro, que é o pão e circo. É aquele momento onde está se discutindo um problema sério e acontece alguma coisa. Ou é um evento, carnaval, Sim. Copa do Mundo, campeonato de futebol, E todo ou, mundo ou esquece a vem, fase ruim e vai curtir. ou vem o digníssimo e começa a mudar de assunto e gerar polêmica em cima de ovo, em cima de. E aí o pessoal já. Tudo vira meme. É, E aí deixa de se levar a sério Exato, alguma coisa que exato. é muito grave e é. tá tirando comida da mesa do pessoal. Olha, eu vou falar. Exatamente. Eu O vou. cara fala assim, o café tá caro, acorda na hora do almoço. Isso Ó, é declaração que um ó, ó, presidente dá? olha, Aí não dá, né? eu sou brasileiro. Eu posso me tornar cidadão americano, mas eu vou continuar sendo brasileiro. Meu pai e minha mãe eram brasileiros, minha família é brasileira, meus filhos são brasileiros. Eu tenho filho que mora lá, são brasileiros. Mas eu vi um material, não faz muito tempo, um cientista dizendo que comparando o QI do brasileiro e do japonês e do americano e do alemão, né? Então, ele colocou que se você tiver um QI na média, você fala, pô, eu sou 50% maior que muita gente. Mas também você pode ser, se você fizer uma análise, 50% pior que muita gente. Depende como você analisa, né? E ele exaltou o QI do japonês, por exemplo. Então, que é maior, que é maior. Então, esse tipo de coisa, eu acho que no Brasil às vezes falta inteligência do povo. De verdade. Por isso que eu sou brasileiro, que tal, e eu poderia estar me incluso nisso daí. Como eu vim para cá, parece que a minha cabeça, como o Leandro falou, depois você vem para cá, parece que vira uma chave e você não consegue mais se encaixar naquela Muda. casinha. É, Mas é isso. O pessoal vai lá, começa a desvirtuar o assunto. Você não vê, sai assunto grave, os políticos procuram uma outra coisa para acontecer, para Isso, é a cortina de fumaça. aquela notícia sair do radar, porque aquilo vai prejudicar eles. E você tem um problema, vários problemas no Brasil. Se a gente começar a elencar no Brasil, a gente acha 30 problemas no Brasil fácil. Aqui já falou alguns. Por exemplo, o custo Brasil do ponto político, da quantidade de funcionários públicos e de tantos cargos que o pessoal tem. E não é só cargo. Vamos dizer aqui, eu agora vou administrar as coisas de vocês dois. Mas para administrar, eu preciso de um carro para me locomover até Miami. Então, vamos falar dessa rua. Eu vou ser o prefeito dessa rua, vou cuidar das coisas dessa rua e todos aqui vão ajudar e dar um salário para mim para que eu possa ajudar vocês. Isso vai deixar vocês mais tranquilos. Eu preciso de um carro para Miami. Agora eu preciso de uma secretária. Agora eu preciso também de uma boa roupa para ir. E agora eu me alimento também quando eu vou para lá. Quem está pagando tudo isso? E agora. É a rua. E eu preciso do marketing também, preciso de um fundão aí E, para bancar e meu aí, quando eu vou marketing. negociar por você lá em Miami, um cara fala: olha, se fechar comigo, eu te dou umzinho por fora, é mais caro um pouco, mas a gente faz um ajuste. Você entende? Agora vai ampliando isso para tudo. Judiciário. Não, agora a gente está mexendo com vespeiro, precisa a gente ter segurança. Blinda todos os nossos carros e aumenta a nossa segurança. Polícia Federal, ó, gente, mais gente Polícia Federal porque tá tendo uma revolta. Eles abriram agora 10 mil
concurso para 10 mil novos policiais federais. Para quê? Para Pra- proteger pra- eles, entende? E quem paga? É o povo. Você viu a polêmica sobre energia solar agora no Brasil, painel solar? Você instala, mas você só pode usar aquela energia de noite. É. Durante o dia você tem um painel solar, você não pode usar. Por quê? Porque Não, você vai tirar o dinheiro da operadora elétrica. que ela tem despesas para pagar, que você paga. Ou seja, a sua independência não vale a pena. Ah, é mais barato colocar painel solar? Não é, mas não posso usar. Então, É totalmente diferente. por isso que eu Mas tem falei, são 30 uma frase problemas. que diz Ou mais. muito É. tudo que eu estava te falando do que rola aqui que é a cultura brasileira, né? O brasileiro, infelizmente, é assim. Todos nós somos assim e você aprende a viver de acordo com a tua realidade e teu momento, né? Mas o problema do brasileiro hoje, para começar a arrumar a própria vida, não é olhar o quanto ele ganha, é olhar como ele gasta. E isso 90% não faz da classe média para baixo. Também. Porque o cara gasta, você pode ver um exemplo, o rico não anda de iPhone, o pobre anda. Sim. Então ele não acompanha a realidade dele. E aí a hora que bate na porta a dificuldade, é onde começa a realidade. Mas você Então sabe, tudo que o governo fala que distrai isso deles, já muda o foco, vira meme, vira isso, vira aquilo. mas você sabe, o brasileiro é um povo um pouco sonhador também. Eu conheci uma pessoa e ele não conseguia comprar a casa própria dele. Ele trabalhava, às vezes discutia muito no trabalho, era um cara que tinha uns sonhos assim, e não parava muito em emprego. Então ele não conseguiu comprar a casa dele e tal. Aí eu tinha muitas outras pessoas que convivia com a gente, parente e tudo, que tinha casa, que tinha carro, que tinha uma situação, e ele falava, não sei o que lá. Aí ele falou assim: olha, eu não tenho casa e não tenho bom carro, mas os meus filhos têm os brinquedos igual deles que são ricos. Então, isso é uma compensação psicológica do camarada, porque ele fala, já que eu não posso ter essa situação aqui, nisso aqui eu vou andar igual e vou seguir o outro. É muito doido isso daí. Mas É, é uma questão, o cara ele tem que trabalhar ele tem que resolver os problemas dele. E, infelizmente, o Brasil, ele tem algumas coisas no Brasil que tem umas coisas doentes. Como o americano também, você tem uma parcela que tem doido aqui também. Um monte de muito. coisa, entendeu? Mas você tem E aí você fala, o brasileiro não é trabalhador? Lógico que o brasileiro é trabalhador. O brasileiro Demais. luta. O brasileiro faz umas coisas lá, olha o serviço que o Brasil presta, olha as coisas que. Só que o Brasil, ele é desajustado, essa questão política, econômica e o povo. Isso daí É exatamente é isso que eu sinto, Goy. desajustado, não tem Voltando, como. agora recente, eu sinto isso. É o ajuste. Porque os Estados Unidos me ensinou muita coisa. E vai continuar ensinando, porque eu não vou deixar de estar aí e ir para aí. A questão não é essa. A questão é aquilo que todo mundo fala, né? Os Estados Unidos é bom, mas é ruim. O Brasil é ruim, mas é bom. É. Não, Não dá para entender é porque isso. o Brasil Mas tem. essa é a realidade. Esse Brasil tem esse Então, negócio assim, da flexibilidade do brasileiro, né? A flexibilidade do se o brasileiro é muito Brasil boa. não fosse um país de alto nível de corrupção, que todos sabem, isso não dá para esconder, seria o melhor país do mundo, para se viver, para tudo. Mas teria que administrar. O Brasil tem boa comida, um bom clima, existe uma reserva natural muito boa, o país não tem terremoto, tudo isso é verdade, o país tem condições de produção, só que é como se fosse um país que tinha que ir para a escola. Sabe quando ir para a escola, sabe aquela criança que entrou na escola, e aí você começa tudo novo? Ensinando ele como Começa na falar, educação. a educação, não educação financeira, educação tudo, e eu tenho que entender ali política, entender disso, não, esse cara tá demais, tira. Então assim, voltando, eu não esqueço da pergunta que ele falou, e quanto que vai estar o dólar, né? Fala pra gente dos próximos 6 meses, eu esqueci dessa Isso. pergunta. Boa. Então, mas ainda nessa linha, eu falo assim, Leandro, é muito difícil você falar o seguinte, quanto vai estar o dólar, porque eu vou depender do quê? Se o seu Lula vai bater a cabeça de novo, se ele vai fazer uma besteira, se o Galípolo vai tomar uma posição, o que o Trump vai fazer com as alíquotas e como isso vai repercutir, como é que vai se dar essa coisa agora que um juiz federal, um juiz da Suprema Corte do Brasil está sendo processada por empresas americanas,
como é que isso vai se desenrolar no Brasil. Então, você fala assim, é um puro achismo. Eu teria que falar, olha, para ele cair vai ter que acontecer isso, 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 isso. Para ele subir, pode acontecer isso, isso, isso. Então, assim, é difícil porque é um cenário que você olhar no espelho e você não tem histórico. Você fala, porque tudo que a gente consegue ter de referência é o que você viveu. Eu nunca vi o Brasil viver numa situação dessa. Eu já vi o Brasil viver várias coisas, desde Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula 1, 2, 3, Dilma, Aécio, impeachment, essas coisas todas. Mas o que a gente está vivendo hoje, o presidente sendo colocado para PGR que vai pegar 38 anos por um documento que ninguém prova que ele estava fazendo nada. Então, assim, onde isso vai dar? Então, não Mas tem. sabe o que vai acontecer? Daqui. A gente vai voltar a ter um outro episódio de podcast em algum tempinho, né? Daqui 3, 4 meses. Ou antes, quem sabe. Eu sinto que já vai ter mais assunto para falar, Sim, porque Já, as coisas estão exatamente. movimentando agora para uma direção que pode. Eu não estou falando só da economia, estou falando em geral. em geral no Brasil, situação política, econômica do brasileiro. Mas, Góis, queria agradecer muito aqui a presença. Nossa, nós já voamos. Já passou a hora. Mas assim, se você quiser deixar um recado, se você quiser. Não, eu tô satisfeito. Não, sim, não. Eu lembro, a primeira vez foi a mesma coisa, né? Então, A mas gente você lembra que eu começa- falei pra você que a gente poderia falar que hoje a primeira pergunta que você fez, eu falei que ia ser sucinto, procurar ser sucinto, e eu falei que a gente teria poderia conversar aqui durante o meio-dia, um dia Sem inteiro, dúvida. sobre porque tá muito dinâmico, o negócio tá muito E apesar da gente falar de câmbio, tudo isso, na verdade, está afetando o câmbio. Né? Então eu sabia que a gente ia entrar nessa política, custo de vida, Brasil, investimento, porque tudo isso acaba tendo relação com o tipo de cliente que você opera, com como te impacta no dia a dia, né? Então, queria agradecer bastante aí a sua presença e queria que você deixasse um recado para as pessoas, fala da sua rede social, como é que o pessoal entra em contato, aqui na câmera da Globo. Não, do Chegando e Orlando. É verdade, é verdade. Se você tá num determinado grupo e falar isso, o pessoal já sai. Porque o Brasil também tá muito assim, né? Um clima muito, muito pesado dos dois lados. Não pode falar nada nem pro lado pro outro, que o negócio já tá fervendo. Bom, eu agradeço vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Somos parceiros, então a gente vai estar por aqui. Evidentemente, uma hora ou outra a gente está retornando. Os contatos nossos vão estar seguindo aqui o Instagram. Vou pedir que vocês coloquem o Instagram da Fero, Sem meu dúvida. telefone, porque o meu telefone é aberto. A gente tem uma equipe aqui nos Estados Unidos, que é a Fero USA, é uma representante da Fero Corretora de Câmbio no Brasil, e lá nós temos uma célula que atende às necessidades da Fero USA, buscando principalmente atendimento de pessoas físicas, também jurídicas, mas mais pessoas físicas aqui. No Brasil, a Fero é uma corretora consolidada desde a década de 80, com clientes internacionais e multinacionais exclusivos já de um bom tempo. Nós giramos mais, assim, o pessoal fala número, porque número é que nem aquele cidadão do Brasil que ia contar as histórias e fala qualquer número, né? Tem 30 milhões de desnutridos, não é, Brasil? Mas a É. gente gira mais de 1 bilhão de operação em reais por mês. Aí você fala, nossa, os 15 maiores importadores e exportadores brasileiros, 7 é no cliente nosso. A gente tem 5 montadoras cliente nosso. E um dos maiores exportadores e importadores do Brasil é a montadora. O maior importador e exportador é a Petrobras, mas ela não é cliente de ninguém de mercado porque ela opera direto. A Vale também opera direto. Então, para você, aí você tem uma ideia, se você tem muito concentrado, infelizmente é isso, no Brasil você tem muito concentrado, por incrível que pareça, 78% do mercado transita em 30 empresas no máximo. O resto, percentual, vai pro... Então, Distribui. se você pega as grandes empresas e ela é seu cliente, você praticamente domina o mercado. Quantos bancos tem no Brasil? Pouquíssimo. Então, deixo esse recado para vocês. A gente está aqui operando a parte de câmbio. Você precisa fazer remessa para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. Na verdade, é do Brasil para qualquer lugar do mundo e de qualquer lugar do mundo para o Brasil. Se você tiver uma importação para pagar para a China, a gente faz essa operação. Esse também é o nosso negócio. Se tiver alguma dúvida, consulta, quer bater um papo sobre como vai fazer investimento, a gente não é uma empresa de investimento aqui.
A gente não fala como CPA, como contador, não somos advogado de imigração, mas temos parceiro que a gente pode indicar. E o que diz respeito a nós, economia e câmbio, aí a gente pode realmente bater um papo e tentar, se não tranquilizar, mas conscientizar você das posições que você pode tomar e as proteções que você pode fazer, executar na sua vida para não sofrer e não perder tanto numa hora de fazer um investimento ou tomar uma decisão. Perfeito. Usa as lições aprendidas É. também. Leandro, quer deixar algum Exatamente. recado aí? Só deixar um recadinho para quem está nos assistindo, já que no Brasil você só pode utilizar o painel solar de manhã, utiliza nos Estados Unidos. Então, para você que está aí, que tem casa nos Estados Unidos, casa própria, que quer economizar na conta de energia, o que a experiência própria, é só falar com a Brilliant. Vocês vão entrar no linkzinho da bio das nossas redes, vocês vão ver postagens nossas aí para falar da Brilliant e faça sua cotação e manda bala, porque aí você pode usar 24 horas e a conta cai. Cai ou não cai aqui? Boa, boa pegada aí, hein? É verdade. Não, cai sim, cai sim. A voz da experiência. Aqui caiu 40% na conta de energia com o painel solar. É É. absurdo, né? Mas é Beleza. isso aí, gente. Só para deixar mais esse recadinho. Obrigado, Góes, mais uma vez, para doar um pouquinho do seu tempo aí, da sua sabedoria para a gente. E logo menos a gente vai trazer mais atualizações aí em tempo real sobre um assunto que é importante para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vê o Góes novamente com a gente. Eu que Isso aí. agradeço Boa noite para vocês. todos aí. Brigadão. Valeu, valeu. Obrigado, gente. Até a próxima.